Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições bíblicas Betel Dominical Sala dos Adultos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 13. Essa lição será ministrada no dia 30 de março de 2025. Encerramento de trimestre, né? Graças a Deus, a última lição, o Senhor nos permite chegar até aqui. E eu quero agradecer a cada um dos irmãos, alunos, professores, superintendentes, pastores, ou até os irmãos que não estão envolvidos com a Escola Bíblica Dominical, mas gostam do conteúdo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Já estamos recebendo, né? Já fizemos o pedido das novas revistas e contamos aí, se Deus quiser, no novo trimestre, com a cooperação, com as orações e com a ajuda dos irmãos para mais conteúdos relevantes e importantes para a nossa vida espiritual. Sempre aquela análise para os dias atuais, também trazendo aí um ensino, né? Uma aplicação pessoal e também uma aplicação para os nossos dias. Como eu disse, lição de número 13, nós estamos tratando aí, encerrando, né, a lição do trimestre que tratamos no movimento pentecostal, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo. Tá bem? Nós tivemos aí como comentarista desse trimestre o bispo Oídes José do Carmo. Então, agradecer aos irmãos e agradeço também o privilégio de poder com vocês conversarmos aí sobre estas 13 lições comentadas pelo bispo Oídes. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a diretoria, e que o Senhor também nos dê graça para entendermos e podermos compartilhar um pouco mais do conteúdo com os nossos irmãos que nos acompanham. Também a lição de número 13, ela tem o tema a necessidade de avivamento no século 21, uma nova geração clamando pelo poder de Deus. Tá bem? O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 17, que é um eco também de Joel capítulo 2, versículo de número 28, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Como eu disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 17. A verdade aplicada é fundamental viver em constante oração e vigilância para não esfriar no amor nem extinguir o espírito. Tá bem? Os objetivos da lição, como nós sempre tratamos, 3, reconhecer o valor do avivamento para os nossos dias. 2, enfatizar as condições para o avivamento, para que o avivamento ocorra. 3, compreender o que caracteriza o verdadeiro avivamento. Tá bem? O motivo de oração é para que Deus avive a sua igreja. O esboço da lição, nós teremos a introdução, ponto de número 1, a relevância do avivamento, ponto de número 2, as condições para ocorrer o avivamento, 3, os resultados do avivamento e a conclusão. Como nós já vimos, ou como vocês já devem ter notado, algumas palavras que nós lemos já na primeira página, elas estão destacadas aqui. Nós vamos tentar analisar a lição para os nossos dias, para o nosso momento, e como sempre fazemos, analisando, trazendo sempre de forma mais fácil, tentar pelo menos trazer de forma mais fácil, mais compreensível, também para ajudar os irmãos na preparação da lição, na compreensão da lição, na preparação da sala, né, que é a obrigação dos superintendentes, e até o pastor também. Ele pode usar aí, de quando em vez, num culto de doutrina, num culto de ensino, num culto, reforçando, né, ajudando os professores, reforçando aí num culto de ensino a respeito da palavra de Deus. Então nós vemos já no tema, primeiro, a palavra necessidade, tá bem? Esta palavra viver está, na verdade, aplicada. Valor está no objetivo de número 1. Condições está no objetivo de número 2. E o verdadeiro avivamento está no objetivo de número 3. Tá bem? E nós temos aqui a parte da introdução, onde também destacamos
três momentos importantes na introdução da lição, propriamente dito. Ponto de número 1, também destacamos também alguns pontos relevantes, já que estamos falando de relevância, de importância, alguns pontos que consideramos importantes à análise, né? Tópico de número 2, as condições, né? Para que nós vamos ver o que é condição, né? Para ocorrer um avivamento. 3, os resultados do avivamento. Tá? Deixamos uma parte aqui. Se de alguma hora, algum momento da lição, o Senhor nos der algo para escrever, vamos dizer assim, um ponto, uma revelação, algo interessante, nós vamos escrevendo ali do lado. Mas, irmão Maurício, tem revelação? Obviamente que a revelação principal é a palavra de Deus, e dentro da pregação também o Senhor revela. E, logicamente, nós estamos, uma escola bíblica, não tem por obrigação ser uma pregação, né? Mas levamos para este lado para que possamos entender aquilo que estamos tratando. Tá bem? Então, no tema, nós temos a palavra necessidade de um avivamento no século XXI, que é o século que nós estamos vivendo. Quando falamos de necessidade, do que nós estamos falando? Primeiro, de algo que é inevitável. Então, o que é inevitável? É inevitável a busca do quê? Do avivamento. É inevitável. Não tem como evitar, não pode passar por cima, não pode relegar a segundo plano. Veja, avivamento. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nós não estamos falando de batismo no Espírito Santo. Nós estamos falando de avivamento, tá bem? Avivar quer dizer manter vivo ou dar continuidade a esta vida. Que vida? No momento em que aceitamos a Jesus Cristo genuinamente, recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e buscamos este revestimento, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o avivamento, ele é manter vivo. Destacamos em algumas áreas da lição a questão do manter viva a chama do Espírito Santo na nossa vida, tá bem? Tanto como sendo morada, templo do Espírito Santo, como também recebendo esse revestimento e mantendo. Não é porque fomos batizados com o Espírito Santo um dia que não precisamos manter um padrão, tá bem? Já que falamos de inevitável, eu achei uma palavra interessante no dicionário, na questão de necessidade, uma exigência. Tá? Uma das explicações do dicionário para a palavra necessidade é sinônimo. Veja, que necessidade é sinônimo de exigência. Interessante, eu gostei dessa palavra, porque, veja, vem como uma responsabilidade. Veja, a necessidade é algo que nós não podemos deixar. Nós temos aí as nossas necessidades, vamos dizer assim, humanas, né? As nossas necessidades humanas, que não podem ser deixadas de lado. Quer dizer, o alimentar-se, o consumir a água, beber água, ou matar a sede, são coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência. Na questão da sobrevivência espiritual, nós precisamos, então, algo que é uma exigência, porque sem nós mantermos viva esta chama, veja, do avivamento, obviamente é algo que vai extinguir tanto o Espírito Santo na nossa vida, quanto a nossa vida espiritual em si. Óbvio que uma coisa está ligada a outra. Nós não podemos ter uma vida, vamos dizer, saudável, se não tivermos aí a alimentação necessária, pelo menos o básico. Não teremos vida espiritual se o Espírito Santo for extinguido, for apagado, o seu poder, a sua relevância, a sua importância, ela for diminuída na vida do cristão. Então é algo que é necessário que o crente veja, é necessário que o crente busque e viva este avivamento, né? Inevitável, e vamos colocar como inevitável e como sendo uma exigência também, para que nós nos mantenhamos vivos. É uma exigência. Por que é uma exigência? Porque se nós não obedecermos a este padrão, vamos assim dizer, nós, infelizmente, a nossa vida será extinta se nós não nos alimentarmos corretamente, ou mais ou menos, e não bebermos água, que é fundamental para a nossa vida, nós, infelizmente, seremos extintos também. O Espírito Santo na nossa vida, nós veremos que tem o quê? Um padrão. E este padrão está, na verdade, aplicado. É fundamental viver em constante oração e vigilância. Veja que eu colocar viverem, eu coloquei como um padrão de vida, um modo de vida. Não é simplesmente você
tê-lo, mas, sabe, um padrão a ser obedecido, um modo a ser seguido. Ele não pode simplesmente ser, nós não podemos simplesmente pensar como uma coisa que pode ter continuidade de qualquer maneira. Não, por quê? Porque quando falamos em viver, nós estamos falando num padrão. Estamos falando num padrão. E padrão e modo é algo que nós precisamos estar sempre seguindo, tá? Sempre seguindo. Porque se fugirmos dos padrões, se fugirmos dos modos, ou de um... o pessoal gosta muito de usar, né, o modus operandi de Deus, nós, infelizmente, não poderemos ter uma sequência. Ter uma sequência. Qual é esta sequência? É a sequência do avivamento. É termos uma vida avivada. É termos uma vida plena, uma vida completa, né? Nós vamos ver aqui uma vida cheia, uma vida abundante, uma vida plena. Se nós não obedecermos a um padrão estabelecido, mas não é estabelecido por qualquer pessoa, por um ser humano. Não, é um padrão estabelecido por Deus, pelas Sagradas, cujo mapa deste padrão, desta forma, são as Sagradas Escrituras. E se nós não obedecermos às Sagradas Escrituras, à vontade do nosso Deus, infelizmente nós estaremos quebrando este padrão, este modo, este viver, que seria o quê? Em vigilância e oração. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a primeiro vigiar para depois orar. Não assim que uma coisa tem que ser, pode ser as duas juntas. Você tem que vigiar e orar, tá bem? Porque tem pessoas que oram por quilômetros, mas vigiam por centímetros. Aí uma vida de oração, 3, 4 dias, vamos dizer assim, de oração, por um segundo de falta de vigilância, você perdeu tudo isto. Infelizmente, acaba cometendo algo fora dos padrões, fora do modo. O viver já não é o padrão de Deus, o modo de Deus, ele é quebrado, e você aí, com 5, 6 horas de oração, vamos dizer assim, né? Eu conheci um obreiro que ele orava 7 horas por dia, 7 horas por dia. É um padrão, um modo de vida, um viver interessante. Porém, nada disto terá importância, não terá sucesso, se antes também nós não vivermos em vigilância. Por quê? Na vigilância é que nós conseguimos nos desviar dos pratos, nos desviar dos laços, nos desviar dos programas, e até mesmo, nós vamos ver no decorrer da lição, que nós temos aí que enfrentar 2 grandes inimigos do cristão. Nós temos 3 grandes inimigos. Primeiro o diabo, o segundo a carne, e o terceiro é o mundo. Então nós precisamos sempre vigiar. E quando nós começamos a vigiar, quer dizer, quando nós começamos a nos preocupar com determinadas coisas, quando nós sabemos o valor. Até uma frase muito bonita, né? As pessoas sempre dizem, você tem valor ou tem preço? Né? E eu coloquei aqui valor. Veja, o valor do avivamento. Quer dizer, você precisa aprender ou entender, ou reconhecer o valor do avivamento. Eu coloquei uma palavra aqui interessante, que é valorar. Está dentro do mesmo sistema, porém valorar quer dizer, você precisa apreciar aquilo que você, analisar aquilo que você está buscando, que você está querendo, que você está precisando, e atribuir um determinado valor. Quando nós vemos que aquilo que nós estamos buscando, o valor excede ao de rubins, quando falamos da esposa valorosa, assim também é na pessoa, porque o avivamento ele está intimamente ligado à oração e ao Espírito Santo. Quer dizer, então nós vamos aprender a valorar, quer dizer aqui, a analisar, e quando nós analisamos, ponderamos, pensamos, nós chegamos a uma conclusão, que isto que nós estamos buscando não tem preço. Porque o seu valor excede a qualquer tipo de riqueza que existe na face da terra. Que existe na face da terra. Nada que nós buscarmos, por mais rico que seja, tá? Não se comparará ao valor, tá bem? A importância. Aí nós vamos aprender a valorizar aquilo que nós estamos buscando. Então, precisamos entender que, a partir do momento em que nós entendemos, compreendemos o valor,
daquilo que nós estamos buscando, nós vamos dar mais importância, né? Existem muitas frases que nós aprendemos a dar importância ou valor a uma determinada coisa. A importância aqui não é a questão de preço, mas importância na questão de relevância. Veja, há um ditado no mundo que diz que nós só daremos valor a uma gota d'água quando a fonte seca. Só damos valor aos nossos pais quando já não os temos mais. Não damos valor a determinadas coisas, por quê? Porque antigamente nós não aprendemos a valorar, nós não analisamos, não chegamos à conclusão, nós não apreciamos o quão rico era determinadas coisas que nós tínhamos, quão importante, quão relevante era determinadas coisas que nós tínhamos. E agora aprendemos o valor, por quê? Porque não a temos mais, ou não os temos mais, ou o que quer que seja que nós não tenhamos mais. E nós vamos aprender saúde, né? Geralmente, o jovem, o adolescente, quando nessa idade nós achamos que somos imortais, que somos verdadeiros super-heróis, alguma coisa, que nada vai nos atingir. Mas quando já chegamos numa determinada idade, é que nós vamos ver a consequência dos nossos atos, porque nós não valorizamos num determinado momento. Não aprendemos a valorar, ou agora sim valorizar, ou dar valor àquilo que nós tínhamos, tá bem? Aí a pergunta sempre é feita lá na internet, valor ou preço? Então, aquilo de Deus para nós não tem preço. Então, não é comprado. Quando nós vemos Pedro falando da salvação, ele diz, não fosse comprado por ouro, por prata, sangue de bodes ou de bois, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo que ele compara tudo que de mais importante tem dentro do escopo da religião, principalmente quando ele fala do sacrifício de animais, da religião judaica. E depois ele fala das pedras preciosas, determinados elementos, e ele coloca que nós não fomos comprados por nada disso, porém, fomos comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos de valor. E quando aprendemos a valorar as coisas que Deus faz por nós e tem para fazer por nós, o que nós fazemos? Aprendemos a valorizar, a dar importância. Quer dizer, a nos preocuparmos em tê-lo e não perdê-lo, nem sequer um metro daquilo que temos que seja, vamos dizer assim, tá bem? Depois nós destacamos, veja, porém, para receber, para viver, existem condições. Tá? Quando nós vemos aqui no ponto de número 2, enfatizar as condições. O que são? Quando nós pensamos em condições, nós também pensamos que aquilo que vamos fazer ou estamos buscando não pode ser de qualquer maneira. Veja, não pode ser de qualquer maneira. É o que nós vamos ver aqui nas condições no ponto de número 2. Nós estamos vendo que determinados padrões, modo que a igreja agia antigamente e que funcionava, eles estão sendo colocados de lado, né? Sendo por uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Quer dizer, a nova geração que deveria clamar pelo poder do Espírito Santo, por este avivamento, infelizmente o que nós estamos vendo é uma geração que está dando ouvido demais a coisas que, porque não é assim que está escrito, porque lá no Antigo Testamento, no original, irmãos, original, cuidado com esta palavra originais, tá bom? Cuidado com isso aí. Nós precisamos tomar cuidado porque, veja, e isto está levando muitas pessoas a fugirem do padrão. O padrão são as condições. Ora, são as condições colocadas, eu não vou chamar até de impostos, poderia chamar de impostas. Por quem esse padrão, este modo? É imposto pela palavra de Deus, é imposto pelo próprio Deus. E funcionou até estes dias na história da igreja, tá? Como nós veremos mais adiante nos avivamentos que a igreja teve em vários momentos dela aqui na face da terra. Então nós precisamos tomar cuidado para não ficar dando ouvidos a determinados discursos aparentemente bonitos, mas que não trazem nada. Pelo contrário, eles retiram da vida da igreja padrões e modos interessantes que não são, que nós poderíamos chamar também de doutrina, que não são doutrinas de homens. Vamos colocar doutrina, que não são doutrinas, ensinamentos de homens,
são doutrinas exaradas pela palavra de Deus, não são trazidas, ensinadas, como nós vemos quando Paulo fala com Timóteo, ele vai falar, olha, Timóteo, você sabe de quem você tem aprendido, você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó e aprendeu comigo, tá? Se eu não me engano, nós vamos falar sobre isso na última lição das lições bíblicas da CPAD. Veja, então esse padrão, esse modo, essa doutrina, ela não é uma doutrina de homens. Porém, o que estão sendo colocados na vida das pessoas hoje é que determinadas coisas não passam de erros de interpretação. Agora é assim, erro de interpretação. Quer dizer que a igreja viveu todos estes anos errado. Tá? Agora descobriram aí a galinha dos ovos de ouro. E eles saem ensinando isso, e as pessoas, elas... Veja, quando nós falamos isso, nós não estamos querendo controlar a vida de ninguém. Tanto é que uma das revistas vai falar sobre o cuidado com os proventos que Deus nos dá no próximo trimestre. E já adiantando, quer dizer, falando sobre isso, mas ninguém está querendo cuidar, dominar, controlar, mas pelo contrário, estamos tentando lembrar que dentro destas condições, quando nós aprendemos que não é de qualquer maneira, é que nós vamos ver o quê? O verdadeiro. É que nós vamos encontrar o verdadeiro. Veja, o verdadeiro aqui, ele fala do quê? Quando nós falamos de verdadeiro, que vai ser o terceiro tópico, os resultados do avivamento, quer dizer, o verdadeiro avivamento, o que ele produz? Resultados bons. Resultados bons, tá bem? Então, o resultado do avivamento. Lembrando que nós estamos falando de avivar. Não estamos falando do batismo com o Espírito Santo, não estamos falando com a presença do Espírito Santo na vida do cristão genuíno. Estamos falando de manter viva esta chama, de manter viva esta chama. Como manter viva esta chama? Tá bem? Quando nós falamos de verdadeiro, tá? Então eu disse aqui que condições quer dizer que não é de qualquer maneira. Existe um padrão, um modo, para que, quando nós olhamos para este padrão, viver em vigilância, o viver aqui, nós estamos falando de um padrão, eu separei para falar sobre padrão e modo, doutrina, quer dizer que vai nos ajudar mais a reconhecermos o verdadeiro de uma maneira mais fácil. De uma maneira mais fácil. Por quê? Veja, como nós vamos ver também a palavra imitar na introdução, se vai falar do verdadeiro é porque existem os falsos. Veja, não, verdadeiro só tem um, falsos existem vários. Tá? Eu sempre digo para vocês o seguinte, o que é mais fácil? Conhecer todas as falsificações ou conhecer o verdadeiro? A partir do momento em que tem uma experiência maior, mais contundente com o verdadeiro, isso quer me dizer que quando o que for falso, quando for imitação, eu vou reconhecer com um pouco mais de facilidade. Veja, aquela moça falando atrás de Paulo e de Barnabé, que estão grandes homens de Deus, os homens de Deus, verdadeiro homens de Deus. Veja, mas Paulo, ele vai se incomodando, porque aquilo que estava acontecendo não era verdadeiro, era falso. O espírito que estava movendo aquela pessoa não era um espírito de Deus, mas era um espírito maligno. Paulo simplesmente se volta, repreende, expulsa, e depois ele é perseguido porque era fonte de renda dos seus senhores. Quer dizer, através daquelas profecias mentirosas, daquelas revelações mentirosas, daquelas palavras mentirosas que saíam daquela boca, os seus senhores lucravam com aquilo, tá bom? Nós vamos nos lembrar que era uma cidade totalmente idólatra, tinha lá os seus nichos, tinha os seus pingentes, tinha os seus costumes, e Paulo simplesmente reconheceu. Por que ele reconheceu que era mentira? Porque ele conhece o verdadeiro, ele conhece Cristo, ele conhece o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós gastamos tempo para conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como disse Oséias, nós nos revestimos, vamos dizer assim, particularmente da palavra de Deus, e isso nos dará condições de nós compreendermos, entendermos e separarmos o certo do errado. Então, aqui o verdadeiro, eu pus a letra E, porque eu ia separar por letras, Mas a gente ia fazer, lembra aquela brincadeira da escola de ligar os pontos? Então, a gente ia ligar as letras. Vamos ver se a gente consegue. Então, 3 aqui, 3 seria aqui ligado ao terceiro e último tópico da lição.
que é o verdadeiro avivamento. Por quê? Porque se tem o verdadeiro avivamento, existem os falsos avivamentos. E o que nós mais vemos nos dias de hoje é isto. Vamos mais adiante para continuarmos ligando os pontos. Veja, na introdução está escrito assim, olha, para encerrar o trimestre, veremos a relevância de buscar o avivamento espiritual. Tá bem? Por que é importante buscar o avivamento espiritual nestes últimos dias na Terra? Porém, veja, é importante, é relevante, porém, veja, tem um porém, tem um mais, tem um contudo, tem um entretanto aqui, que esta busca, ela não pode ser de qualquer maneira. Veja, é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nesta busca. Então, veja, a palavra de Deus vai ser a nossa bússola, vai ser o nosso mapa, vai ser o nosso guia, que vai nos conduzir dentro do ensino das suas doutrinas a esta importância, a esta relevância. Qual relevância é esta? O avivamento. O avivamento. Tá bem? A relevância do avivamento. Porém, é imprescindível, é indispensável, não pode ser trocado. Veja, é indispensável, é insubstituível. Por quê? Porque é extremamente importante que a palavra de Deus seja a nossa bússola. Tá? Quando nós falamos de relevância, nós estamos falando de algo importante e indispensável, a necessidade do avivamento. Tá bem? Porém, nós também vemos que é imprescindível, quer dizer, não se pode dispensar, substituir, porque é extremamente necessário, e o que é extremamente necessário, que esta busca seja através da palavra, ou à luz da palavra de Deus, nos guiando nesta busca, a palavra de Deus nos guiando. Né? E quando nós olhamos para o Salmo de número 119, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, quem anda à luz da palavra do Senhor não anda em trevas, não se perde. Tá bem? Porém, é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nessa busca, para não sermos enganados nem confundidos diante de tantos movimentos. Veja que eu falei que se tem um verdadeiro, mas muitos falsos. Muitos falsos. E quando eu digo muitos, você pode pôr um monte de us aí. Muitos falsos. Muitos falsos. Por quê? A falsidade, veja, vamos ver, movimentos que tentam imitar aquilo, imitar está aqui, que somente Deus promove, quer dizer, o avivamento espiritual. Por que existem as imitações? O que é uma imitação? É uma cópia mais barata, é uma falsificação. Tem a marca do original, tem as cores do original, mas não tem a qualidade, veja, o que nós colocamos aqui é um material trabalhado que imita outro, mais rico e mais caro. Entendeu? Veja, por que a cópia barata? Por que a falsificação? Porque o verdadeiro é rico e caro. Olha aqui, imitar eu coloquei, material trabalhado que imita outros mais ricos e mais caros. Aqui no nosso caso a gente tira... dentro do verdadeiro, a gente tira o plural. Mais rico e mais caro. Veja, quando vemos uma imitação de uma bolsa feminina, um tênis masculino, né? Enquanto o original custa aí alguns milhares de reais, uma cópia barata, uma falsificação, ela vai custar aí algumas centenas de reais. Ora, nós vemos que, então, por que nós precisamos? Por que é tão importante nós buscarmos o avivamento, mas não de qualquer maneira, através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus? Por quê? Por causa das imitações. Por causa das imitações, das cópias baratas. E as imitações, geralmente, o que ela vai fazer? Ela vai trazer a mesma cor, a mesma marca, o mesmo modelo, porém, a qualidade é totalmente inferior.
a qualidade na fabricação, a qualidade do material, a qualidade das coisas que destacam aquilo que você está usando. Daqui a pouco vai começar a cair emblema, vai começar a descolar, porque não é costurado, é colado. Daqui a pouco, aquela napa que não é couro, é uma napa, é um curvinho, ele vai começar a se desmanchar, se desfazer. Então, tudo isso, olha a imitação, olha aqui, que tentam imitar aquilo que somente Deus promove. Obviamente que o mundo e o diabo, eles são exímios imitadores das coisas de Deus. Porém, veja, quando nós falamos de imitação, nós estamos falando de cópia barata, de falsificação, tá bem? É algo que é trabalhado e só imita o que é mais rico e mais caro, tá bem? Aqui, ó, mais rico e mais caro. Onde nós vamos entrar? Nós vamos entrar no valor. Só que aqui não é um valor em reais, aqui não é valor em dólar, tá bem? Aqui nós estamos falando de um valor eterno, nós estamos falando de efemeridades, nós não estamos falando do passageiro, do efêmero, nós estamos falando do eterno, do imortal, do que realmente tem valor, tá bem? Por isso eu coloquei a palavra aqui, a palavra valorar, e não só uma questão de valores, para não confundirmos a questão de quando analisarmos a cópia barata do material mais rico e mais caro, ou do objeto mais rico e mais caro, nós não venhamos a entender como somente uma questão financeira. Aqui no nosso caso não tem nada a ver com financeiro. Aqui o nosso caso tem a ver com o espiritual, com a vida eterna, ou com uma vida de qualidade na face da terra, tá bom? Uma vida, um viver abundante, que nós vamos ver os resultados do verdadeiro avivamento, tá bem? Então falamos sobre a relevância, falamos sobre o que é imprescindível, né? Quer dizer que nós falamos que não se pode dispensar, não se pode substituir, porque é extremamente necessário. Por que é extremamente necessário? Porque as imitações estão aí, as cópias baratas, as falsificações, tá bem? Que não tem valor, tem preço, mas não tem valor. Pode até ter preço, pode pagar aí 500, 600, 700 reais num tênis que chega a valer aí 4 mil, 5 mil reais. Estou com um problema no dente aqui. 4 mil, 5 mil reais. Tá bem? Porém, quando nós aprendemos a valorar, tá bem? E a valorizar tudo que é barato, tudo que é falso, tudo que é cópia, nós vamos simplesmente dispensar. Mas a introdução, vamos ler novamente, veremos a relevância, a importância, o que é indispensável buscar o avivamento espiritual. Por quê? Porém, apesar de toda esta importância, de toda esta relevância, é imprescindível. Também nós não podemos deixar de lado que tudo deve acontecer à luz da palavra de Deus. Mas fulano de tal falou assim, não, Bíblia. Mas a igreja fulana de tal, agora, uma nova revelação. Não. Olha, um novo paradigma. Não, palavra de Deus. Por quê? Porque existe um padrão e existe um modo. Tá bem? Quando nós olhamos para isso, as imitações nós vamos conhecer de longe. Quem não conhece uma imitação? Obviamente, é aquela pessoa que vive este modo de vida, vamos dizer assim, um modo de vida mais elevado, mais caro, ele vai conhecer de pronto quando ele olhar um determinado objeto, um determinado material, um determinado calçado, uma determinada vestimenta, quando aquela marca, né, que geralmente, né, tem um D e um G, o outro tem não sei o que lá, o outro tem um raio, o outro tem cada um tem a sua marca. Você vai conhecer as falsificações. Você vai conhecer. Por quê? Porque você está acostumado a andar com o verdadeiro, E as imitações estão aí, tentam imitar aquilo que somente Deus pode fazer. E não é raro nós vermos determinados lugares trabalhando com um avivamento falso. Quando você coloca, vamos dizer assim, você compara o padrão de Deus, o modo de Deus, com aquilo que está acontecendo em determinados lugares, você vai facilmente constatar que não provém da vontade de Deus, não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver. Apesar de tudo isto, a importância do avivamento,
o ponto de número 1, é o que nós precisamos aprender. Lembra que eu falei que nós não estamos falando de um batismo com o Espírito Santo. Nós estamos falando em manter estas bênçãos, estas dádivas que o Senhor nosso Deus dá. Ponto de número 1, a relevância do avivamento. Tá bem? E quando nós vemos aqui, a primeira coisa que nós vemos, para que o avivamento seja genuíno, nós vamos notar na introdução do primeiro tópico que o Senhor havia dado uma ordem para que, mesmo com a sua ascensão, ou depois da sua ascensão, eles ficassem em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos de poder. Aí o batismo com o Espírito Santo. Tá bem? Então nós vemos que a primeira coisa, e eles assim o fizeram, pelo menos os que fizeram assim, eles receberam o presente, a promessa do Senhor em suas vidas. Tá bem? Então nós vemos que a primeira coisa, o que é avivamento, nós vamos ver que a primeira coisa que nós aprendemos no ponto de número 1 é a obediência. Sabe? Obediência. O cristão... A obediência. Tá? Fiquem em Jerusalém. E eles ficaram. Os que ficaram, receberam. Os que não ficaram, infelizmente, agora, como dizia antigamente, vão ficar chupando o dedo. Tá? E depois pedir perdão, né? E buscar, porque o batismo com o Espírito Santo, ele vem. Então, nós vemos, então, a primeira coisa aqui que nós temos é a obediência. Segunda coisa que nós vemos dentro por que é importante o avivamento? Primeiro, a obediência. E segundo, na introdução, nós vemos também que ele traz um modo de vida diferente. Olha, está escrito aqui, está trazendo um grande avivamento, eles começaram a viver um novo tempo, viver, veja, de novo, viver, nós falamos de padrão. Suas vidas foram transformadas, o seu modo de vida, o seu comportamento, o seu pensamento, o seu falar, todo aquele padrão que ele tinha antigamente, agora já não existe mais. O velho homem já não existe mais. E o novo homem, agora, ele transparece uma nova criatura. Tá bem? Então, nós vemos que a obediência, ela é importante dentro do que é o avivamento, porque, veja, nós temos também o viver um novo tempo. O interessante que agora é um tempo, até Pedro diz, né, se eu não me engano, no livro de Atos, ele vai dizer assim, até que venha o tempo de refrigério. Então, veja, que o Senhor Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, nós vemos um novo tempo. Tá bem? Nova criatura, novo tempo, tudo é novo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, a palavra de Deus nos diz. Então, a importância do avivamento, primeiro entendendo o que é o avivamento. Então, você recebeu obediência, novo tempo, obediência, recebeu o batismo, o revestimento e agora o avivamento. Quando nós falamos disso, nós sempre temos a questão do fogo. Nós falamos, numa das aulas passadas, sobre o fogo de Deus sendo levado ao mundo. Aqui o fogo na questão missionária, agora o fogo aqui na questão do avivamento. Lembra quando nós éramos crianças e tal, fazíamos aquelas fogueiras, brincávamos de fogueira, e num determinado momento, por que o avivamento é necessário? Porque o fogo foi aceso, tá bem? O fogo foi aceso, porém, como eu disse, a necessidade, a exigência de que se mantenha. É inevitável este avivamento para quê? Para manter o fogo aceso. Mas num determinado tempo, toda fogueira, todo mundo sabe, né? Eu não sei quantos ainda resistem àquele tempo dos ferros que eram aquecidos por brasas, né? Fazia-se a fogueira, ia lá com aquele ferro muito antigo. Eu acho que não deve ter muito, Deus queira que tenha bastante, mas eu acho que não tem muitos irmãos daquele tempo ainda em que os ferros de passar, eles eram aquecidos por brasas, né? E é toda hora, de quando em vez a pessoa estava ali passando roupa e de vez em quando ele dava uma balançada. Ela dava uma balançada ali para quê? Veja, assoprar a brasa. Assoprar a brasa. Por que é necessário assoprar a brasa? Lembra quando nós éramos crianças? De vez em quando a gente abanava, abanar o fogo, né? Ou avivar. Avivar o quê? Avivar as brasas. Então nós chamamos de assoprar as brasas. Então esse ferro que eu estou falando que é bastante antigo, nem eu, né? Eu não vi também, desde que me lembro por gente, já eram ferros de passar elétricos. Não que algumas casas não tinham ainda, mas eu não vi. Vi
como objeto, vamos dizer assim, de história, de museu. Mas, veja, falta 3 anos praticamente 3 anos para os 60 anos, eu não vi o uso dele, não vi funcionando, mas conheço a história. Nós que nascemos ali, na capital, ou nós já tínhamos certos privilégios que talvez demorou um pouquinho para chegar aqui no interior, tá bem? Mas, de vez em quando, veja, precisava avivar a brasa, precisava avivar, vamos ligando as ideias, precisava avivar as brasas, ou assoprava, ou balançava o ferro, ou abanava a fogueira, como a gente fazia. Por quê? Para que ficassem vivas novamente, tá bem? Vivas novamente. Por quê? Porque, veja, o ponto de número 1 diz o significado do avivamento. Então, nós temos aqui, primeiro, traz a nova vida, é uma ação que traz vida e dá novo ânimo, quer dizer, quando nós fazíamos este assoprar, tá? Este movimento para que as brasas elas avermelhassem novamente, era o quê? Trazia um novo ânimo. Veja, elas voltavam à ideia principal, para aquilo que nós precisávamos da brasa. Nem que fosse para cozer um alimento, assar um alimento, ou passar roupa, né? Brasa, o fogo, foi usado lenha, fogo, brasa foi usado, carvão foi usado muito tempo antes de que o GLP aparecesse, né? Antes do gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, né? Aí as máquinas a vapor, os trens, as Marias Fumaça, elas passaram a terem as suas locomotivas movidas à eletricidade. Mas antes disso, tudo era feito na lenha, na brasa, na fogueira, no fogo, no calor, e era o que gerava a energia necessária para movimentar determinadas coisas. E na vida do crente, quando nós falamos também, nós vamos falar sobre uma palavra, sobre combustível, sobre dinamismo, mas não vamos passar ainda o carro na frente dos bois, que ainda dá tempo. Então, veja, é uma ação do Espírito Santo, é uma bênção de Deus, tá bem? Operada pelo Espírito Santo, que traz o quê? Dá novo ânimo. E depois ele fala aqui, olha, assim o avivamento é uma obra de Deus pelo seu Espírito Santo que desperta e levanta, tá bem? Para um viver fervoroso e dinâmico, tá bem? Então veja, por que a urgente necessidade que nós temos aqui no ponto de número 2, que nós vamos entrar daqui a pouco? Por quê? Porque, veja, eu falei que num determinado tempo, as cinzas, lembra? Aquela camada branca, ela vai ajuntando sobre as brasas, mas, contudo, porém, não se anime. Tem muita gente que coloca a mãozinha ali, aquela capa, aquela cinza que acumula-se em cima das brasas, veja, as brasas ainda estão vivas, só que elas estão lá de baixo. Estão vivas. Avivamento. Está viva, mas não está parecendo viva. Onde que eu posso pôr aqui? Viva. Onde está mais perto? Viva. Viva. E elas estão vivas. Quantas vezes eu não coloquei a mão para medir a temperatura e caí do cavalo, literalmente não. Caí do cavalo porque embaixo das cinzas que se acumularam, as brasas ainda estavam acesas. Porém, veja, o problema da cinza é que ela dá aquela aparência de esfriamento, tá? Pode até emitir um determinado calor, mas não o calor que é necessário para aquilo que se vai fazer. Por isso o avivamento, o assoprar. Quando você assopra, você já tentou fazer isso? Tem alguns que cometem o erro, né? Estão fazendo uma determinada comida, estão assando alguma coisa, e eles simplesmente vão lá e começam a abanar. Toda aquela cinza ela vai sair de cima das brasas, vai voar, começar a voar, vai grudar na carne, vai cair na roupa, se estiver passando a roupa, vai cair aquilo no rosto, em você. Por quê? Porque as cinzas, a brasa ainda está viva, só que ela está escondidinha. Quantas pessoas precisam de um avivamento, aleluia, precisam de um avivamento, porque a chama pentecostal, a chama, o movimento, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, está sob as brasas. Por isso, nós vemos o ponto de número 2, a urgente necessidade de avivamento.
Tá? O que seria o avivamento? Então, a sombra está viva, mas está sob as cinzas. E isto causa o esfriamento. E dependendo do tempo prolongado desse esfriamento, vai apagar, vai extinguir. Tá bem? Quando nós falamos sobre não extinguir o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. Então nós vemos aqui ao longo da história, o escritor, a maravilhosa lição, vai nos ensinar que por vários períodos da história da igreja aconteceram os avivamentos em diversos lugares, diferentes avivamentos e em lugares diversos. Tá? Primeira ideia. Então a igreja, sempre que as cinzas começaram nós vamos ver daqui a pouco a ilustração também, ou o tipo que nos é trazido, quando nós olhamos para o templo, ou para o templo móvel, ou para o templo fixo do Antigo Testamento, os tabernáculos, né? O tabernáculo ou o templo. Tá bem? Nós vamos ver que determinada coisa deveria ser feita todo dia de manhã. Todo dia de manhã deveria ser feito, realizado um determinado trabalho. Para quê? Para que as cinzas, para que o fogo não se apagasse. Tá bem? Veja, porém, quando nós prestamos atenção em tudo isso aqui, o que deve acontecer em nós? 2. Deve existir o desejo de experimentar um avivamento pessoal, além de experimentar o poder e a profundidade do Espírito Santo. Tá bem? Então vamos lá. Outra coisa também que é urgentemente necessário, voltarmos a desejar, sabe? Mas esse desejar não é um querer de qualquer maneira, é um querer que me leva a buscar, é um querer, é uma vontade, é um desejo que me leva, que me impulsiona, que se torna quase irresistível na vida do cristão, o buscar esse determinado momento. Então nós vemos aqui a necessidade, a urgente necessidade. Então nós falamos dos diferentes avivamentos que existiram na história da igreja, e que esses momentos interessantes, né, deve despertar em nós, no século XXI, nos nossos dias, o desejo de experimentar o dunamis, o poder do Espírito Santo, e também a profundidade na questão de nós experimentarmos a ação do Espírito Santo por completo, não somente determinadas áreas, mas quando nós olhamos o trabalhar do Espírito Santo, quando nós olhamos a pessoa, quando nós estudamos a paracletologia, a pneumatologia, não sei qual seminário você frequenta, veja, nós precisamos entender que não há somente uma área na pessoa bendita do Senhor Espírito Santo, Deus, né? A terceira pessoa da Trindade Santa. Veja, nós precisamos entender que existem muitas portas, muitas maravilhas. É óbvio que por mais que a gente consiga abrir, nós não conseguiremos abrir todas as portas e entendemos ou conhecemos esta tal profundidade. Mas enquanto tivermos oxigênio, que a gente continue buscando, tá bem? Conhecendo a abrangência, a profundidade da paracletologia na nossa vida. Veja, e a oração, no ponto que eu separei aqui, no ponto B, eu coloquei aqui, né, que o Espírito Santo inspire homens. Então eu liguei a letra C, que é o valor. Inspire os homens para anunciar o chamado de Deus para uma profunda comunhão com Ele. Tá bem? E eu liguei esta questão à letra C. Lembra que eu falei que ia ligar a letra E, né? O verdadeiro avivamento. Então, desejar, buscar este conhecimento, tá bom? A questão de existir o desejo de experimentar a letra A, por causa da necessidade, tá bem? E também, outro ponto aqui, eu coloquei a letra E, o Espírito Santo, ou o primeiro ponto ao longo da história, a letra C, o valor. O valor porque, ao longo da história, a Igreja de Cristo vivenciou diferentes avivamentos em lugares diversos. Então, nós vamos vendo a questão, nós estamos aqui, passamos no ponto de número 1, o que é avivamento, e agora a urgente necessidade do avivamento, o ponto de número 1, 2. A urgente necessidade. Por quê? Porque essas cinzas, assim como as cinzas, elas vão cobrindo as brasas e vão esfriando até a extinção
do seu calor, né? Porque a brasa, o carvão ele pega fogo até um determinado ponto, depois ele vira brasa. Tá bem? Depois da brasa não tem fogo, só tem o calor excessivo das brasas. Cuidado. Porém, com o passar do tempo, essa cinza ela vai cobrindo as brasas. E assim na vida do crente, veja, ele está avivado, ele recebeu o batismo, mas ele precisa do avivamento porque, com o passar do tempo, nós mesmos talvez vamos perdendo o ânimo, perdendo as forças, perdendo a vontade, perdendo o desejar cada vez mais do Espírito Santo. E essas cinzas espirituais vão esfriando a brasa, vão esfriando o fogo de Deus na nossa vida, o fogo espiritual do Espírito Santo na nossa vida. Então nós precisamos de avivamento, porque a partir do momento que sopramos ou assopramos, né, a questão aqui, assoprar, né, abanamos, as cinzas elas vão sair e a brasa novamente ela vai se encandecer, ela vai se avermelhar novamente, e se ela estava queimando embaixo da cinza, mesmo assim, o nosso dedo, imagina quando ela estiver avivada. Se um crente já transmite a presença de Deus com cinzas sobre a sua vida, imagina um crente avivado em que as brasas vivas estão avermelhadas, estão encandecidas, estão quentes, imagina o que o crente avivado pode fazer. Tá bem? E quando nós partimos para o ponto de número 3, o avivamento da igreja, é que vem a ilustração do Antigo Testamento, vem a ilustração. Todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens do inimigo da nossa alma e nem da natureza carnal. Então nós temos aqui os dois inimigos da nossa vida, 2 dos 3 inimigos da nossa vida. Então nós vemos o ataque de Satanás à nossa alma e também à nossa carnalidade, ou à nossa natureza carnal. Então nós vemos que o ataque do inimigo, e o outro é chamado de obras da carne. Existem coisas que as pessoas colocam a culpa no inimigo, né? Não, foi o diabo. Não, mas nada mais passa do que das obras da carne. O inimigo, conhecendo a nossa natureza carnal, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma força. Assim como o Espírito Santo, ele aviva a chama pentecostal, o inimigo também atiça a nossa carne. Tá bem? Nós não podemos dizer tudo tem as obras na carne. Paulo dá uma relação completa em Gálatas capítulo 5, versículo até chegarmos no fruto do Espírito, nós vamos passar pelas obras. Veja que fruto está no singular, mas obras está no plural. Porque são muitas. As obras da carne são muitas. Tá bem? Isso aqui ela vai ser atiçada tanto pelo mundo quanto pelo inimigo das nossas almas. Então nós precisamos tomar cuidado porque, veja, iniciamos falando do ataque, né, do inimigo. Então, a letra, eu separei um outro parágrafo que diz assim: a chama do Espírito não pode ser apagada. Porém, para que essa chama não se apague, é preciso buscar ao Senhor. Tá bem? Buscar ao Senhor. E esse buscar vai ser em todos os sentidos. Em oração, na leitura da palavra, na consagração de vida, na separação, na santificação da vida, em todos os teus termos dentro da santificação, né, dentro de todas as áreas da santificação, nós vamos viver um padrão de vida celestial. Tá bem? E qual é o combustível, então? Agora que vem a questão da figura do Antigo Testamento. Então, todos os dias, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, porém, o sacerdote colocará lenha todos os dias no altar, para que o fogo não se apague. Veja, então, manter o fogo aceso. Para manter o fogo aceso, qual é o combustível, vamos dizer, nessa questão aqui? Tá? Vamos deixar o GLP lá. Vamos falar do gás com efeito de petróleo. Vamos falar da lenha. Então, a lenha sempre foi o simbolismo da oração, sempre foi o símbolo da oração, tá bem? Quando nós olhamos para o altar de incenso, também que simboliza a oração de Cristo, sacerdotal de Cristo, mas aqui nós estamos falando da lenha. Quando o Elias, ele vai... não é uma disputa, que foi praticamente, se for nós chamamos de disputa, coitado deles, não tiveram nem chance. Mas quando ele se deparou com os profetas de Baal e de Azera,
O que aconteceu? O que Deus primeiro falou para ele? Primeiro, conserte o altar. Veja que há um padrão, tá? Um padrão para que se aconteça. Nós não estamos ainda falando das condições, nós estamos falando aqui da relevância. Veja, existe um padrão. Então você vai lá e conserta o altar. Então ele foi lá e colocou as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Depois do altar consertado, o que é que vem? A lenha. Veja, a vida consertada, a vida avivada, vamos por aqui nessa questão, a vida avivada, o que vai manter agora? A oração, a lenha, e depois o animal ele é posto. Mais uma coisa interessante na vida do crente é que para toda fogueira a lenha tem que estar seca. Porém, a nossa fogueira ela é diferente. A nossa lenha ela é diferente. Ela tem que estar molhada. Quando Elias ele vai antes do fogo de Deus responder à oração de Elias, ele pede para que se molhe tanto o sacrifício, quer dizer, foi tanta água que foi feito uma profundidade, foi cavado um tipo de um riacho, vamos dizer, em volta, né? Você via muito isso nos castelos medievais, né? Aqueles fossos, foi construído parecido com aquele tipo de um fosso. E ele começou a mandar, veja, lenha seca. Né? Quem é que faz fogo com lenha ou verde ou não seca? Só Deus. E Elias molha uma, quer dizer, os ajudantes molham uma, duas, três, quatro, cinco, eu não sei quantas vezes, eu não me lembro. Agora veja bem, quando o povo lá de fora olha, o que eles dizem? Se Baal não conseguiu acender com lenha seca, imagina o Deus dele com esse aguaceiro todo. E a água foi em abundância, escorreu mesmo. Tá bem? E quando Elias ora, o fogo cai. Mas veja a diferença. Ele vem, ele varre a água, ele queima, ele leva, ele recolhe tudo. Era um sacrifício para Deus. Quando nós falamos da lenha molhada, de oração molhada, do que nós podemos falar? Das nossas... Quer ver oração de crente pegar mais fogo é quando está molhada a oração molhada com lágrimas. Tá? Mas não são lágrimas, não estou falando de lágrimas de crocodilo, não. Estou falando de lágrimas de verdade. De verdade. Veja, o combustível para que este avivamento ele continue, o avivamento da igreja, ele é imprescindível, porém, veja, o fogo para manter-se aceso, o sacerdote tinha que colocar lenha. A lenha fala de oração. Só que eu achei interessante, isso aqui me veio ao coração quando eu estava preparando. Veja, todo mundo, o ser humano normal precisa de lenha seca. Mas o crente, na questão figurada da sua oração, da sua lenha, daquilo que ele vai querer que pegue fogo, ele precisa que essa lenha esteja molhada, primordialmente, pelas lágrimas de um crente. As lágrimas de um crente. Nós vimos muitos hinos falando sobre as lágrimas do crente. Tá bem? É uma coisa também que nós precisamos aprender. Tá? Então nós saímos daqui da relevância do avivamento, vamos mais adiante, que eu não sei nem quanto tempo faz que nós já estamos falando, e vamos para o ponto de número 2 da lição, as condições. Quando nós falamos de condições, nós estamos falando do quê? Veja, ponto de número 2, as condições para ocorrer, né? o avivamento. Tá bem? As condições para nós vivermos o avivamento. Veja que nós falamos de um padrão, nós falamos de algo verdadeiro e falamos de uma condição. Tá? Grosso modo, nós colocamos que não é de qualquer maneira. Então, existem umas condições. Veja, que a oração, que é a questão do combustível, ela entra aqui. E nós temos o estudo da palavra de Deus também. Mas como nós falamos que para ocorrer o avivamento, as condições, quando nos é dado condições, é porque não pode ser de qualquer maneira, que nós precisamos obedecer a essas condições. Veja a primeira condição de que é falado na lição que nós estamos estudando. Um arrependimento. Porque sem um arrependimento de verdade, genuíno, as orações feitas não são ouvidas. E quando estudamos a palavra de Deus, nós não a compreendemos.
Por quê? Porque não houve um genuíno arrependimento. Quando há um genuíno arrependimento, eu reconheço o meu pecado, eu confesso o meu pecado e eu deixo de praticar o meu pecado. Tá bem? Este é o verdadeiro arrependimento. Ele é totalmente oposto ao remorso. O remorso, vai doer, eu vou ficar com medo, vai doer o coração, mas daí, um tempo à frente, eu vou tornar a repeti-lo. Eu vou tornar a pecar novamente. Eu vou continuar, ou às vezes nem deixo, no outro dia, no dia seguinte, ou 2 horas depois, eu estarei praticando de novo aquilo que eu estava fazendo. Então, o avivamento, olha, viva de novo, a brasa voltar a ficar viva, o avivamento, primeiro, arrependimento, que nós temos aqui no ponto de número 2:1, tá bem? Primeiro, o arrependimento, o caminho para o avivamento. Então, começa pelo arrependimento. Lógico, vamos lembrar de Isaías novamente, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo e ouvi o Senhor assentado no alto e sublime trono, seu séquito enchia toda a casa. E eu disse, ai de mim, veja, começa com reconhecimento. Ai de mim, que vou perecer. Por quê? Sou um homem de impuros lábios, confessou, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Tá bem? Então, veja, ele se arrepende. Ele coloca isto como condição contrária a ele fazer a vontade de Deus. Aí vem o quê? O perdão, porque ele se arrependeu verdadeiramente. Conseguindo o perdão por um arrependimento genuíno, agora as suas orações são ouvidas. Por quê? O Senhor disse, eu vou tocar com a brasa, né? O anjo foi lá com a tenaz, pegou uma brasa, tocou nos lábios de Isaías e purificou. E disse, agora eu falo, você vai ser a minha boca. Eu falo para você e você fala para eles. Quer dizer que agora tudo aquilo que ele fizer para Deus vai ser recebido. Tá bem? Então, veja, primeira condição, arrependimento. A segunda condição, oração. Mas sem arrependimento, a oração pode ser quilométrica. Ela não tem efeito nenhum. Sabe aquela estrada no meio do nada? Que não leva a lugar nenhum? Que não serve para nada? É a mesma coisa. Pode ser quilométrica, mas se não há um coração quebrantado, um arrependimento genuíno, um cristão realmente transformado, as suas orações também não são ouvidas por causa do pecado. O profeta Isaías também. Outra condição para ocorrer o avivamento é o estudo da palavra de Deus. Por quê? Vamos ligar ao arrependimento. Porque se eu não tiver recebido o perdão, eu não vou compreender. Porque quem é que nos revela a palavra, as profundidades das Sagradas Escrituras, as profundezas de Deus, como nós lemos aqui, as profundezas do Espírito Santo? Essas são as Sagradas Escrituras. Veja, esse estudo ele só vai ter efeito a partir do momento em que o arrependimento vier. Então vamos lá, vamos voltar e dizer, houve o arrependimento? Então veja, agora o que é necessário? O altar foi consertado? Foi. Lenha, oração. E não é pouca, não. Paulo diz o que? Orai sem cessar. Se eu não me engano, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Acredito. Né? A oração. Veja, não existe um crente avivado que não ore, que não queira orar, que não sinta desejo de orar. Se ele se arrependeu genuinamente e o avivamento vai ocorrer, ele tem necessidade. Veja, necessidade. A oração é algo inevitável na vida de um crente avivado. Não tem como um crente avivado não querer orar, não buscar oração, não buscar a Deus em oração. Tá bem? Outra coisa também que é inevitável na vida de um crente avivado é o quê? Estudar a palavra de Deus. É estar em contato com as Sagradas Escrituras. Mas, irmão Maurício, tem certas coisas que eu leio e não entendo. Escola dominical, culto de doutrina, você tem superintendente, você tem professor, você tem o pastor da sua igreja. Alguém vai conseguir te ajudar. Tá? Mas não é na primeira barreira que nós encontramos. É lógico, veja que até o próprio apóstolo Pedro ele disse assim de Paulo. Ele falou, Paulo às vezes ele fala certas coisas difíceis. Porque Pedro era um pescador, Paulo era um doutor, praticamente um mestre. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, então Paulo era o cara, né? Vamos dizer assim, ele era um sujeito da palavra. Né? Então o que acontecia? Pedro disse, tem hora que Paulo fala certas coisas que a gente fica boiando, mas
Veja, e quando nós nos deparamos com isso, qual é o crente avivado? O que ele vai fazer? Ele vai ficar toda hora, né? Não é a mesma coisa, mas toda hora que ele ouvir, que ele sentir, que ele vai correr lá para Eli. Não é que é o caso dos nossos... Vamos tirar esse exemplo. Eu queria usar o exemplo de Samuel 3 vezes e até ele está ouvindo, mas não está entendendo. Vamos então para a carruagem do eunuco de Candace. Você está entendendo o que ele? Ele disse não. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Né? E o diácono subiu na carruagem, enquanto ele não entendeu, ele não desceu. Quando ele, veja que o ponto X da questão é que ele chega num determinado lugar que tem água. Não sei qual o volume da água, tá? Não sei qual o diâmetro do tanque, mas ele viu água. E ele disse, eis a água, o que me impede de ser batizado? Ele entendeu. Veja que ele entendeu. Filipe ele conseguiu explicar de uma tal maneira para o eunuco que ele, ao avistar água, um volume considerável de água, ele disse, o que me impede de ser batizado? Ele disse, nada, se você crê. E ele batizou. O Espírito do Senhor arrebata Filipe e o eunuco vai feliz da vida evangelizar o seu continente. Né? Pela tradição, é o primeiro a levar o evangelho para o continente africano. Tradição. Tá bem? Então, nós vemos aqui as condições. O que fala de condições? São meios que nós precisamos ver, formas, padrões, modos que nós precisamos obedecer para quê? Para que ocorra o avivamento, para que se viva novamente, se aviva novamente. Né? Vamos lembrar da oração de Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos séculos, no meio dos anos, a faz notória, aviva, aí a gente coloca o A aqui junto, né? Para ficar bonitinho também, aviva, ó Senhor. Então, quais são as condições? Arrependimento, oração, estudo da palavra, 3 e último tópico. Então, nós falamos aí do ponto 2, o arrependimento, um caminho para o avivamento. O avivamento é precedido de oração, tá? Arrependeu, avivou, orou. Veja que eu disse que é algo inevitável na vida de um crente vivo, avivado, vivo. E o ponto 2, 3, o avivamento pela palavra. Então, aqui o estudo da palavra, tá? Mas não é aquele estudo que a gente fazia quando a gente era mais novo, na escola, né? Aí depois tinha que ficar colando, depois tinha que ficar pedindo cola. Não cola, eu ia falar o nome da marca, né? Não aquela cola de colar papel, não. Era outro tipo de cola, né? Quando a gente tentava enganar os professores e quase sempre não conseguia, tá? Então, este estudo aqui, ele é metódico, ele é sistemático, lógico que no começo nós teremos alguma dificuldade, porque somos crianças na fé, somos ainda, né, pueris na fé, tá bom? Mas, veja, a minha mãe dizia que o costume do cachimbo é que deixa a boca torta. Então, a partir do momento que você vai, não é que você vai pegar o costume, você vai pegar o traquejo, você vai pegar o gosto e vai pegar também dentro das suas características, a melhor forma de estudar, o melhor tempo, a melhor quantidade de horas de estudo. Então, vai ser tudo dentro do seu padrão, mas é necessário, como diz aqui, 2, 3, o avivamento. Pela oração, o arrependimento é o caminho, logo após o avivamento temos a oração, e o avivamento pela palavra. Tá bem? São elas que de mim testificam, são elas que só o Senhor tem palavras de vida, e assim sucessivamente. Por isso nós falamos de avivamento, vida, uma brasa viva no altar. Tá bem? Vamos para o ponto 3 e último tópico, terceiro tópico, e últimos resultados do avivamento, né? São evidências, quer dizer, são destaques que nós precisamos, que o povo de Deus precisa desejar nesses dias tão desafiadores, repletos de distrações, de imitações irrelevantes. Tá bom? Existem coisas, eu tenho falado sobre isso, nós vemos embates aí intermináveis na internet sobre assuntos irrelevantes, que não têm, sabe, nenhum tipo de importância, de relevância para a santidade, para crescimento, para a espiritualidade, para o avivamento da igreja, mas fica todo e vai se envolvendo, isso vai... Sabe o que eu vejo nisso também? Muitas vezes, o inimigo... Deixa eu ver se eu não vou sofrer de novo.
para apagar a lousa aquela vez. Veja, o inimigo ele está usando isto como um tipo de laço. Às vezes eu presto atenção, eu fico me perguntando, será que essa não é um tipo de distração? Sabe? Grandes pregadores, grandes pastores, presidentes, homens que deveriam estar preocupados, sim, não estou falando que não estão, mas deveriam estar mais preocupados com o pecado, que graça, bem debaixo das nossas narinas, né, do nosso nariz, que nós só temos um, então não dá para dizer nossos narizes, né? Mas bem debaixo do nosso nariz, e estamos perdendo tempo, né? Estamos perdendo tempo com coisas, como ele diz aqui, olha, com coisas irrelevantes, distrações irrelevantes. Tem pastores aí, pregadores, professores, que poderiam estar usando seus canais, os seus meios de comunicação, para atingir um número maior de pecadores. E até, às vezes, também, vamos aí trabalhar com duas áreas, fortalecer a igreja, fortalecer como é que chama aquela doutrina, quando nós defendemos a fé, né? Eu vou lembrar, a gente fala toda hora, mas a cabeça da gente vai divagando e fica devagar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Veja, então nós vemos, sabe, discussões intermináveis, coisas que são irrelevantes, e essas cortinas de fumaça, às vezes eu vejo como cortinas de fumaça que o inimigo tem lançado. E os cristãos, eles estão sendo envolvidos. E fica aquela discussão entre eles, o que é, o que não é, sendo que nós poderíamos, ao invés de nos combatermos, nós poderíamos nos unir para vencermos os inimigos da vida da igreja, que é o quê? O mundo, o diabo e a carne. Mas não, nós estamos preocupados com o ministério A, com a roupa B, com, sei lá, a aparência C, e nós estamos preocupados, e não estamos combatendo os nossos inimigos, sabe? Essas cortinas de fumaça que o inimigo vai lançando, nós vamos nos distraindo, vendo? A busca desenfreada por novidades tem tomado o lugar do imprescindível do exercício espiritual, da reflexão e do discernimento, tá bem? Uma outra coisa, né? A busca desenfreada por novidades, sabe? Existem obreiros, professores, superintendentes, que ele está preocupado, isso é muito bom, está preocupado com o crescimento, Mas veja, este crescimento tem que ser com qualidade, não somente quantidade. Tem que ser com qualidade. A quantidade ela é interessante, mas ela não é o mais importante, tá? Não é prioridade, mas a qualidade sim, que sejam 10, mas que sejam 10 realmente preparados. Dentro desses 10 que estejam dentro dos resultados do avivamento. Porque às vezes você tem 100, tá bem? E desses 100, 10% está dentro dos resultados satisfatórios. O restante não. O restante está atrás do quê? De novidade. E nós saímos tentando modificar o padrão, o modo que Deus estabeleceu para a igreja. Tá bem? Veja, quem salva almas, quem enche igreja, quem enche a escola bíblica dominical de alunos, não são novidades. É o Espírito Santo de Deus e os seus respectivos professores, obreiros, eles estarem buscando esses resultados nas suas vidas, ou na sua vida. Veja bem, professor, veja bem, superintendente, veja bem, pastor, ao invés de começar a trazer novidades de outras denominações, nem pentecostais, até neopentecostais, ou denominações que nem se consegue se designar como nada, porque lá tem 300, tem 500, tem 700, tem 1.000, tem 3.000, e daí? Tem qualidade? Ah, mas irmão Maurício, e a qualidade? Quem é que vai atestar? Os resultados. Os resultados é que mostrarão a qualidade. Porque, veja, resultado aqui não fala de verba. Não fala de verba, não fala disto, não fala daquilo. O que falam os resultados? Quais são os resultados do verdadeiro, não da imitação, não da cópia barata, não da falsificação,
do verdadeiro avivamento, mas o avivamento de verdade, quais são os resultados dele? Primeiro, veja, 3:1. O avivamento nos mantém cheios do Espírito Santo. Qualidade. Quando você olha um crente cheio do Espírito Santo, você vai ver que é resultado do quê? De avivamento. Não é novidade. Tá? Não é certas coisas que nós queremos trazer de outras denominações para o nosso meio. Tá? Funciona lá, amém. Amém. Deus nos deu um padrão, um modo, vamos nos manter dentro dele. E este padrão com qualidade é o que faz o quê? É o que trará resultados. Então, o primeiro resultado é o crente cheio do Espírito Santo. Veja, a necessidade de sermos continuamente cheios do Espírito Santo para viver como o povo de Deus. Veja, mas cheio não é o encher uma vez só, mas a partir do momento em que encheu, manter o nível. E como se mantém esse nível? Avivando constantemente. Como se faz um avivamento? Se arrependendo todo dia, orando todo dia e estudando todo dia. Nós estamos falando do básico da lição. Obviamente que essas portas vão nos abrir outras portas. Mas veja, aí você fala, mas como é que eu consigo saber quando é uma qualidade? Não é muita pretensão, irmão Maurício? Não, é só você olhar para os resultados. Primeiro, a qualidade de um crente, a qualidade de um avivamento, ou a qualidade do número que nós temos, se revela primeiro pela plenitude do Espírito Santo na vida desse cristão. O estar cheio, o estar completo, não tem espaço para mais nada. Ele está cheio, não cabe mais nada. Não tem lugar para outras coisas, nem para as novidades. Ele está cheio. Mas, veja, a caixa d'água ela enche, mas ela vai sendo usada. Para isso, ela está ligada lá no encanamento, que vai lá no hidrômetro, minha área, no hidrômetro, que é o famoso relógio da água. Não é relógio da água, é hidrômetro. Tá? O medidor da água lá, que a empresa vai lá na sua casa todo mês, se chama hidrômetro, que está ligado aqui. E, consequentemente, isso aqui está ligado também, o hidrômetro está ligado. Então, o que acontece? A água ela vai vir constantemente para a caixa d'água. Se ela estiver cheia, a boia vai impedir de que outra quantidade de água, de outro volume maior que a capacidade da caixa d'água ou daquele recipiente, e acabe se desperdiçando. Não, mas cheio do Espírito Santo, veja, ele tem que estar ligado ao hidrômetro, que, por sua vez, está ligado à rede externa, lá fora da sua residência. Embaixo do asfalto, você sabe que tem uma rede. Então, o crente, para estar cheio do Espírito Santo, ele tem que se manter. Encheu, agora ele tem que se manter cheio. Ele vai estar ligado ao hidrômetro e esse hidrômetro na rede. A rede, então nós podemos dizer aqui, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem que se manter cheio. Como? Ligado à oração. E esta oração, ela vai ser em nome de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, e aqui ela vai criando aquele sistema para manter o crente cheio. O resultado, primeiro resultado, então, cheios do Espírito Santo. O segundo resultado, veja, nós temos aqui 3:1, avivamento nos mantém cheio. 3:2, o avivamento nos faz andar em espírito. O interessante é que nós falamos viver um padrão como modo, e o andar também é um padrão. Tá? Não é o simples pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, e nós vamos a um determinado lugar. Mas, veja, é um modo de vida. É você viver um padrão de vida, uma qualidade de vida que você está constantemente ligado em Deus em espírito. Em espírito. E este andar com Deus em espírito, ele só é resultado de um avivamento verdadeiro, porque senão este andar aqui vai ser em todos os sentidos, menos em espírito. Você vai andar de várias formas, de vários modos, vai obter vários padrões, menos este aqui, em espírito. Tá bem? Quando Abacuque 3,19, ele diz que mesmo que ele perdendo tudo, o Senhor o fará andar alternativamente com as forças. Quer dizer, é um andar diferente. É um comportamento, um modo de vida. De novo, agora viver também, vamos voltar ao padrão, a um padrão de vida abundante. Filipenses 4,13. Veja que aqui nós temos um viver ligado a um contentamento. Eu gostei dessa palavra, hein? Contentamento.
contentamento, contentamento. Veja, Abacuque, ele está falando em perder tudo, ainda que, ele vai falar da videira, da figueira, da malhada, de tudo aquilo, do básico da alimentação, do sustento do judeu. Ainda que me falte tudo, todavia me alegrarei no Senhor. E o que ele vai fazer? Ele vai me fazer andar altaneiramente com uma força. Também andar altaneiramente, quer dizer, é um andar diferente, é um modo de vida diferente. Olha, vida também, uma vida abundante, mas Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando olhamos os versículos anteriores, nós vamos ver Paulo falando sobre sofrimento, necessidade, frio, uma infinidade de coisas que o cristão de hoje acha que nós não precisamos, ou quem vive da maneira como Paulo está falando aos filipenses é um crente desviado. Era a mesma visão dos crentes, dos judeus antigos com Jó, é a mesma visão dos crentes de hoje, né, da prosperidade. Ah, não, porque o crente não pode ser pobre, o crente não pode ficar doente, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Mas Paulo disse, eu posso todas as coisas. Outra hora ele disse, eu orei 3 vezes ao Senhor para tirar esse espinho da minha carne. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, veja bem, os resultados de um verdadeiro avivamento são estes aqui. Aí você fala, então como é que eu vou medir a qualidade dos meus alunos, a qualidade da minha igreja, a qualidade... Veja, através dos resultados do avivamento. Tá bem? Do aviva. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, nós vamos ver através do avivamento. E qual o verdadeiro... O que o verdadeiro avivamento faz? Primeiro, os crentes estão cheios do Espírito Santo. Você vai olhar e vê-los reluzentes, brilhantes. Você vai vê-los cheios, felizes, alegres. Depois, o padrão de vida vai ser diferente, vai ser em espírito, e esta vida vai ser abundante. Veja que a abundância que ele está falando aqui, ele não está falando das riquezas mundanas, da riqueza material. Em alguns casos vão acontecer, tá bom? Alguns casos vão acontecer, mas a maioria esmagadora da igreja, quando fala em andar de vida abundante, ele está falando no contentamento naquilo que se tem. Paulo diz, eu sei estar vestido, sei estar com pouca roupa, sei estar com frio, sei estar com fome, sei estar farto, quer dizer, ter comida em abundância. Eu sei tudo, então eu posso todas as coisas. Se você voltar o contexto, se você pegar todo o contexto de Efésios capítulo 4:13, ele está falando de uma vida de luta, uma vida de batalha, uma vida às vezes que tem, outras vezes não tem. Às vezes ele está farto, outras vezes farta. Brincadeira. De faltar, né? Porém, tudo isso nos leva à qualidade do contentamento. Aí, outra qualidade do cristão avivado, cheio do Espírito Santo, é o contentamento com aquilo que o Senhor Deus lhe fornece e lhe dá. Tá bem? Então, nós falamos aí, né? Já fui alertado quanto ao tempo em que nós estamos aqui conversando. Nós estamos falando, então, da necessidade de avivamento no século XXI, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo, a última lição desse trimestre, e nós procuramos analisar, ressaltar alguns pontos importantes que nós consideramos relevantes para o nosso aprendizado. Então, a necessidade é algo que é inevitável, ou o sinônimo de necessidade também é exigência, né? Falamos de um viver, um padrão, um modo, uma doutrina, que é viver em oração e em vigilância. Falamos do valor do avivamento, tá bem? Que aqui nós não tem preço, tem valor, então nós aprendemos a valorar e também a valorizar. Falamos das condições para o avivamento, que não é uma coisa de qualquer maneira, tá? Daqui a pouco está pulando igual pipoca, não, vai devagar com dor que o santo é de barro, tá bem? Aprenda a valorar, aprenda a pensar, aprenda a analisar, tá bem? Aprenda e olhe, observe e aprenda, como diz o ditado, né? Então, condições quer dizer que não é de qualquer maneira, e o verdadeiro, quando nós falamos de imitação na introdução, nós estamos falando sobre uma cópia barata ou falsificação. É dizer, é um produto, né, como nós colocamos aqui, material trabalhado que imita outro mais rico, imitação, e mais caro. Então, nós sabemos que é dado uma certa... Eu não vou fazer isso com aquele país querido,
porque não faz justiça, não faz justiça. Também não faz justiça. Tá bom? Então falamos do contentamento, chegamos aonde eu tinha posto a observação desde o começo. Veja que nós terminamos aqui sobre o andar e o viver. A questão é de um modo, um padrão, né, de condução em espírito e uma vida abundante. Tá bem? E eu trouxe Abacuque nos dizendo, e Paulo também nos ensinando, que quando se fala de abundância, de graça, nós não estamos falando tão somente, e às vezes nem está se falando do terreno, do físico, do material. Estamos falando de quando não tê-los, mesmo assim, glorificarmos a Deus em todas as coisas. Tá bom? Então, é necessário o avivamento no século XXI, e a nova geração, precisa clamar pelo poder do Espírito Santo. Primeiro, para o seu bem. Segundo, para a continuidade da igreja e do pentecostalismo, que é o movimento, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe, e até o próximo trimestre, se assim o Senhor Deus nos permitir, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.